Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É bom chegar até você com o programa Gente de Fé. Nós estamos aqui nesta sala de estar e você já conhece o nosso programa, onde nós experimentamos, nós ouvimos, nós saboreamos a bondade de Deus na vida do seu povo. É claro que Deus não é somente aquele que faz, mas principalmente aquele que é e que, sendo, permanece conosco. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade de ir com a nossa entrevistada. Ela é membro da comunidade Canção Nova e hoje é a superintendente da TV Canção Nova. Por que a responsabilidade? O que eu posso dizer, nós que estamos aqui em equipe, é a nossa chefe. Então, vamos com muita alegria receber Cristiane Henrique. Bem-vinda! Obrigada, Padre. Deus te abençoe. Amém. Que bom recebê-la. Tem que fazer assim às vezes, né? Porque afinal verdade. de contas, é a nossa chefe. Bem-vinda. Obrigada, mas vamos mudar de lugar, Padre. Por favor, você pode sentar aqui. Como é que é isso? Pois é, eu vou ficar com isso aqui. Por favor, bem-vindo, viu? O programa Gente de Fé. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui, gente. Vamos, Padre, acolha. Olha, só porque eu disse isso de que você é a nossa chefe, eu vou obedecer. Pois não estou entendendo o que está acontecendo. A gente tem um acontecendo. princípio de vida chamado autoridade e submissão. Verdade? E hoje o nosso Tô até convidado é o peraí, Padre Anderson Marçal. Seja bem-vindo ao programa Gente de Fé, Padre. Muito obrigado. Um ano, né? Praticamente programa Gente de Fé. Um ano, graças a Deus. 10 anos de sacerdócio. 10 anos de sacerdócio. Então nós vamos celebrar contando um pouquinho da sua vida, da sua história. E eu não estou entendendo o que nós vamos fazer Pois aqui. é. Gente, isso não estava tudo organizado, não. Alguma coisa está acontecendo. Vou obedecer a nossa chefe. Padre, nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, né? Saber quem é o Padre Anderson, que entra toda semana nas casas das pessoas, sacerdote. Morou na Itália há quanto tempo, Padre? Foram 4 anos na Itália. Hoje é o formador aqui da nossa missão de Cachoeira Paulista, um homem de uma missionaridade enorme, mas tem uma história por trás, até chegar aqui, quantas águas rolaram por baixo dessa ponte. Nossa. Então, quem que é o Padre Anderson? Primeiro, eu sou o filho mais novo de uma família de mais uma filha. Nós somos em 2 filhos, minha irmã e eu. Uma família muito pequena, muito simples, mas que é uma família que tinha o essencial. Nós nos amamos muito. Contando um pouquinho, que você vai conhecer um pouco da minha história, eu começo a dizer e louvar a Deus pela minha família. Se não fosse ela, eu não sei onde eu estaria. Sou nascido em São Paulo, capital. Fiz toda uma experiência de fé na minha infância, porque, graças a Deus, minha família vem de uma origem católica, de uma origem religiosa. Minha mãe nos levava à missa, me colocou na catequese, então eu fiz a catequese e a Eucaristia, fiz a preparação para o crisma. Só que depois da catequese, depois que eu fui crismado, outras propostas apareceram na minha vida. Gente, é tão bom, né, entrevistar o entrevistador, porque ele já sabe o roteiro, ele já sabe como tem que ir, como tem que conduzir. Então, na verdade, eu vou estar aqui como telespectadora, Padre, da sua história. Então, houve aí o que houve depois da catequese, dessa experiência aí com Deus, da sua primeira infância? O que aconteceu? Eu posso dizer que eu estou bem nervoso aqui, viu? Mas eu quero também depois trazer você aqui, nessa cadeira, para nós podermos ouvir. Mais ou menos com os meus 16 anos de idade, eu, jovem, comecei a fazer academia, exercício, musculação, essas coisas todas. E ali naquela época, na academia que eu praticava, eu comecei a receber várias propostas. Propostas de coisas que se chamavam na época, em São Paulo, Clube das Mulheres. Então, aqueles rapazes que trabalhavam nesse Clube das Mulheres, eles faziam academia ali, onde nós estávamos.
Imagina para um jovem de 16 anos, por mais que tinha semente cristã, católica, mas eles ofereciam dinheiro e a mulher que você quisesse. Eu fui, eu topei. Então, por ser menor de idade, então eu precisava fazer as primeiras apresentações. Então acontecia sim ali o striptease, vamos dizer, e dentro daquilo que hoje eu posso dizer que era um público lastimável, vamos dizer. Por quê? Porque eram mulheres que estavam ali fazendo a sua despedida de solteiras e que estavam fazendo aquilo, ou seja, as portas do casamento já estavam partindo para uma traição, um adultério. Mas muitas mulheres abandonadas pelos seus maridos que iam para poder satisfazer, viver uma fantasia amorosa, sexual, qualquer coisa nesse sentido. Só que, pelo fato de eu estar ali, e aqueles homens que participavam, e eles tinham todas as experiências possíveis e imagináveis com mulheres, eles começaram a dizer para mim, a me propor, para que eu também caminhasse para as relações homoafetivas, né? Dentro daquilo que eles não se consideravam homossexuais nem homoafetivos, mas eles diziam, como nós experimentamos todas as maneiras com as mulheres, todas as maneiras heterossexuais, então por que não as homossexuais? E ali foi a gota d'água. Eu falei, não é para mim, não é isso. Quanto tempo, padre, o senhor viveu essa... Olha, nessa vida foi mais ou menos, até por causa, como eu estou dizendo, da minha idade, creio que uns 1 ano mais ou menos. Só que 1 ano, praticamente toda quarta, quinta e sexta. Nas noites? Nas noites. E sua mãe? Porque tem história paralela que vai acontecer. Tem história paralela da minha mãe, que minha mãe não sabia onde eu estava. Ela nem imaginava o que eu estava fazendo. Como eu dizia, como eu era de menor, então a minha apresentação tinha que ser a primeira. Ali, na época, nós podemos dizer, trazendo para a moeda dos dias de hoje, que foi 95, 90 alguma coisa, era uma média de R$300 por noite. E você poderia sair dali com qualquer mulher que você quisesse. E minha mãe nem imaginava o que eu fazia. A primeira vez que eu dei o meu testemunho no Gente de Fé, quando eu entrei na Canção Nova no ano 2000, foi quando minha mãe soube tudo que eu tinha feito. Hoje, eu acho que ela não vai se assustar, porque ela já sabe tudo. Mas eu fico imaginando como ela esperava o filho sem saber o que o filho fazia. E em São Paulo tem todo um contexto social, sim, de uma cidade grande. Cidade grande, uma cidade que não para, uma cidade que tem todas as opções possíveis e imagináveis. Violência. Imagina essa mãe, uma Santa Mônica, né? Justamente. Todo dia 27 de agosto eu ligo para ela e digo, Mônica, a Mônica da minha vida é minha mãe. Eu não tenho dúvidas que ela rezou e rezou muito para que eu não me perdesse lá. Saindo desse contexto, eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim. Foi quando eu encontrei uma moça. Eu estava, naquela época, andando de bicicleta na rua, como todos os jovens ali da minha época, 16 para 17 anos já. Comecei a andar de bicicleta, vi aquela moça, aquela coisa bem de filme, Ela olhou para mim, eu olhei para ela, aquela coisa que o mundo gira em torno e parece que fica uma coisa bonita ali. Nós começamos a namorar, nós começamos a experimentar o que era o amor, começamos a ter planos juntos, começamos a construir um futuro, Isso foram mais ou menos 2 anos de namoro, claro, naquela época. Igreja nem se pensar, inclusive ela era da congregação cristã, também. Eu nunca fui na religião dela, ela também nunca foi na minha, mas nós não éramos fiéis às nossas religiões. Não tínhamos um namoro santo, enfim. Até que ela veio a falecer. Ela no dia 2 de agosto, ela se internou com
vômitos, passando mal, ela não conseguia, nada parava no estômago, ela foi internada. Com isso, começaram a fazer uma bateria de exames e foi descoberto que ela estava com 2 tumores no cérebro. Para resumir um pouco a história, porque tem muita história, no dia 29 de agosto, isso no dia 2, ela se internou, no dia 29 de agosto, no dia em que ela completou 19 anos de idade, foi o dia que ela faleceu. Então ela faleceu no dia do aniversário. Aquilo para mim foi ainda um ponto mais claro da minha revolta com Deus, da minha revolta com a minha vida. Eu tive vontade de tirar a minha vida. Até na época nós tínhamos no nosso banheiro o box do banheiro, do chuveiro, e era de acrílico e o box estava quebrado. Todas as vezes que eu ia para o banheiro tomar banho, ficava na minha cabeça de pegar um pedaço daquele, cortar os meus pulsos, coisas desse estilo, desse nível que passava pela minha cabeça na época. Até que aparecem sempre os psicólogos, os amigos, que se querem ser psicólogos, aqueles que dizem que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, e começaram a me chamar para sair. Aí foi onde realmente eu entrei na vida noturna, na vida de balada, na vida de prostituição. Foi onde eu comecei a cobrar, inclusive, os programas que eu fazia com as mulheres, muito mais para que eu pudesse dar uma resposta. Hoje eu entendo isso, que eu queria dar uma resposta para aquilo que tinha me acontecido. Eu não tinha ainda a base onde que estava essa resposta. Então eu precisava dizer que a morte da Sabrina, que era o nome dela, já não me afetava em mais nada. Então eu precisava dar uma resposta. E a resposta era ficar com todas as mulheres possíveis e imagináveis. Nós tínhamos ali um grupo de pagode, Eu fazia parte desse grupo de pagode. Esse grupo de pagode ainda está aí, Ainda os conheço, de vez em quando ainda nós conversamos, eles sabem hoje que eu sou padre. De vez em quando alguns até ligam, ô Anderson, nas suas orações aí põe uma situação, enfim. E tá aí, eles fizeram sucesso e tal. Mas nós fazíamos ali o nosso show. Depois que acabava o nosso show, nós íamos ali para as mesas e as moças apareciam. E a partir dali, fui entrando num buraco cada vez mais fundo. Entrando cada vez num buraco mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Até que, nesses relacionamentos, uma delas disse que estava grávida. E grávida, disse que queria abortar. Na minha cabeça, eu não tive dúvida. É bom abrir um parênteses aqui, porque o direito canônico impede que alguém receba o sacramento da ordem se for cúmplice de aborto. E o meu caso, já isso lá na frente, porque eu fui cúmplice do aborto, fui cúmplice da morte do meu filho, por isso que hoje eu prego muito por isso, porque na ingenuidade, na ignorância eu fiz isso, e a Santa Sé me acolheu com misericórdia o meu caso, e por isso eu fui ordenado. Então, por isso que hoje eu posso dizer publicamente, porque o meu caso foi arquivado pela Santa Sé na misericórdia de Deus. Então, essa moça que disse que estava grávida, que queria abortar, ela abortou. No mesmo momento, pelo fato de eu viver uma vida noturna e ter o meu trabalho fixo durante o dia, eu era vendedor na época de materiais de construção, num home center que tinha em São Paulo também, fui mandado embora do meu emprego. Porque como que eu atendia os clientes? Se eu não dormia, eu dormia 1, 2 horas por noite, enfim. Então, primeiramente fui mandado embora, depois apareceu essa moça dizendo que estava grávida, e estava mesmo, e eu tinha plena consciência que sim. E a terceira coisa que eu digo que foi o puxar de tapete de Deus na minha vida, foi que uma pessoa que, agiota, que é aquela pessoa que você empresta dinheiro para ela, você pega dinheiro emprestado para ela e você vai pagando aos poucos e com muitos juros, procurou minha família para ameaçar minha família de morte se eu não pagasse.
ali o chão acabou. O dinheiro da rescisão de contrato foi para pagar o aborto, pagar as minhas dívidas. Nessa época, os amigos sumiram, então eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha amigos, eu não tinha mais as mulheres, mas aí eu tinha a minha família. Por isso que eu enfatizo muito isso. Muitas vezes minha mãe chama: Anderson, vamos para a missa? Anderson, vamos para a igreja? Anderson, vamos ver? Não quero. Eu lembro que muitas vezes eu passava na frente da minha casa, ali por volta de 2, 3, 4 horas da manhã, estava minha mãe na janela, meu pai num corredorzinho que tinha na nossa casa, esperando que eu chegasse. E quando eu chegava, era aquele alívio para minha mãe. Então, muito mais do que ela brigar comigo, ela dizia: graças a Deus você chegou. Aí minha irmã falava: mas você vai matar a nossa mãe, você vai matar, porque ela está aí rezando por você. Eu falava: ela está rezando porque quer, eu não estou pedindo que ela reze. Graças a Deus que ela rezou. E por causa desta oração, até que chegou um dia em que ela me convidou. E aquele convite da minha mãe, no dia 28 de janeiro de 1998, foi diferente. Ela me chamou para ir na missa. Nós fomos à missa do Santuário do Texto Bizantino em São Paulo, Santuário do Padre Marcelo, na época. E aquela missa foi diferente. Primeiro porque a missa que eu conhecia era a missa da tosse. Eu brincava assim. Porque era a missa de 7 horas da manhã. A missa onde iam as velhinhas, os vovôs e as vovós. E aquela missa onde o pigarro era muito grande. Então era a missa da tosse. Eu falava: eu não vou nessa missa, que é a missa da tosse. Quando eu cheguei nessa missa, onde tinha ali bateria, todos os instrumentos, era uma média de 5.000 pessoas a missa, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Com quantos anos, padre? Ali eu estava com 20 anos, 98, 21. Não, 21 anos. Ali foi a experiência de Deus na minha vida. E sua mãe foi a grande protagonista desse momento, dessa experiência. Mas o que será, padre, que ela pensa do Senhor, hein? Você quer ver? Quer ouvir? Meu Deus. Eu quero. Então vamos conhecer quem é esta Santa Mônica, porque os santos eles vão se atualizando no meio de nós, né? Sim. Então vamos conhecer a mãe do Padre Anderson. Oi, meu filho. Deus te abençoe. Parabéns pelos seus 10 anos de sacerdócio. Rezei muito por você e rezo muito. Olha o presente que Deus me deu, um sacerdote. Você, meu filho, é tudo de bom que Deus me deu. Parabéns. Eu te amo. Ah, que linda! Dona Agora Eda. deu para emocionar. Essa é a Dona Eda, que eu posso dizer que muito mais do que uma mãe. Ela me ensinou a ser gente, né? Claro que há 2 anos meu pai faleceu. Eu trago muito claro na minha memória essas 2 figuras na minha vida. Posso dizer que o que seria de mim sem eles? Até esses dias eu ligando para ela dizendo assim: eu quase não falo que eu te amo, né? Eu falei: mas não precisa, não, mas eu preciso dizer que eu te amo, né? Então, é a marca do Anderson e do Padre Anderson. Tem muito deles 2. Tem muito da minha mãe, tem muito do meu pai. Agora vocês conseguiram um inédito. Porque para ela fazer isso, vocês conseguiram uma coisa que... Mas eu amo você também, mãe. Deus te abençoe. É a expressão do amor, né, padre? Na Idade Média, os quadros religiosos, as figuras, eles tinham traços femininos, mas porque é o amor comparável, né? Se a nível humano nós podemos comparar o amor de Deus ao amor de mãe, ainda que uma mãe te esquecesse, porque é tão absurdo ser esquecido por uma mãe, ser abandonado por uma mãe, que o próprio Deus diz: ainda que ela te esqueça.
Então, essa experiência de família que nós aí, graças a Deus, né, a fé católica, a fé cristã, ela propaga com tanta força e defende, né, o Senhor é testemunha disso, né? Todos me deixaram, todos se foram, mas eles permanecem. Então, a importância do olhar da família, de ser família, que se emociona, um homem desse tamanho, gente, um padre, pai, né, de tantos, pai espiritual de tantos, que se emociona quando a mãe diz, eu te amo, o orgulho da mãe de celebrar os seus 10 anos de sacerdócio, é um presente para ela, né? E uma coisa interessante, porque ela não quis se envolver na minha decisão. Mas muitas coisas Deus já tinha falado para ela, e que eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Por exemplo, ela me contou, eu já era padre, que um dia ela estava me dando banho, eu era bebezinho, ela diz 2, 3 meses, ela estava me dando banho, e ela ouviu uma voz suave dizendo, esse menino vai ser padre. Ela olhou assim, não tinha ninguém. Ela guardou aquilo no coração. Como padre, ela me disse, né? E aí ela disse que para que ela não fosse, digamos assim, ela não se envolvesse na minha decisão. É isso que é a coisa bonita. Por mais que tivesse ali sido um aviso de Deus, vamos dizer assim, mas ela me deixou livre, né? E tantos outros fatos que ela diz, que ela ainda diz, eu tenho ainda muitas coisas para te dizer, né? Mas que está guardado no coração dela. Então, eu até me perdi, nem sei o que eu vou falar agora. Fica tranquilo, é mais padre. fácil ficar nessa cadeira. É bem mais fácil. Nós paramos nos 20 anos, né? Tem muita história ainda para contar, né, padre? Sim. Tem toda aí uma vida doada a Deus, que nós precisamos conhecer. Afinal de contas, nós estamos falando de gente de fé. E hoje com o padre Anderson Marçal como convidado. Talvez você que não assistiu o primeiro bloco esteja estranhando. Pois é, o convidado de hoje é o padre Anderson Marçal e eu sou Cristiane Henrique e vim aqui como convidada, mas na verdade era um trocadilho, ele é um entrevistado. Então no primeiro bloco o padre Anderson contou um pouquinho da sua história de conversão, até a conversão, e agora nós vamos ficar com o recheio do bolo, que são as suas experiências de fé, né, padre Anderson? Que é aquilo que faz o Senhor o homem que o Senhor é hoje, né? O alicerce aí para a sua consagração de vida, para ser padre. Ali naquele primeiro encontro pessoal com Jesus, eu digo que está toda a base da minha vida. Como eu dizia no finalzinho do primeiro bloco, vocês me desconcertaram com a fala da minha mãe, que naquele dia foi o encontro pessoal com Jesus, foi o batismo no Espírito Santo, e foi o chamado de Deus ao sacerdócio. Então, naquela missa, em que me chamou a atenção já a missa em si, a multidão de pessoas, a maneira como se rezava, a maneira como se cantava, como se louvava a Deus, enfim, eu que não tinha feito uma experiência com aquela igreja viva, né? Mas ali eu toquei. E depois daquela missa, quando a missa terminou, então o padre, ele veio com o Santíssimo Sacramento em procissão. Ele foi uns 3 metros, nós estávamos ali na beira do corredor, ele foi uns 3, 4 metros à frente, voltou. No que ele volta, ele traça o sinal da cruz com o Santíssimo bem pertinho de mim. Ali é uma experiência que eu não consigo explicar o que aconteceu. Foi um formigamento, foi um fogo subindo, não sabia o que estava acontecendo. Ali mesmo eu já comecei a orar em línguas, porque as pessoas começaram a orar e eu comecei a orar também, sem que ninguém me pedisse, vamos orar em línguas agora. Não, as pessoas oravam e era como se brotasse de mim uma oração incessante ali. Naquele momento, eu me encontrei com este Jesus, com este Deus vivo. Aconteceu esse batismo no Espírito Santo e quando o padre saiu dali, ele foi até o altar, colocou o Santíssimo no altar e dentre várias coisas que ele dizia, ele dizia, dentre vocês existe um jovem que está agora ouvindo o chamado de Deus a uma vocação específica. Ele não disse ao sacerdócio, ele não disse um jovem que está assim, assim, assado. Não, ele disse, um jovem
que agora está ouvindo o chamado de Deus a uma vocação específica. Aquilo veio como um turbilhão para mim e naquele exato momento eu disse, eu quero ser padre. Eu vejo o carinho de Deus. Nem isso Deus me forçou. E eu não tinha uma vida que pudesse me levar a ser padre ali. É quase Mateus, né? É. Muito rápido, muito depressa. Não tinha como. Mas aí eu guardei aquilo. Passou uma semana e eu querendo participar da missa. Mesmo sendo a missa da tosse. Mas eu queria ir na missa. Me faltava alguma coisa. Então eu comecei a rezar, eu rezava o rosário inteirinho, comecei a rezar o rosário inteirinho, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a participar da missa, comecei a frequentar um grupo de oração, né, na paróquia. Passou umas 2 semanas, eu fui falar com a minha mãe, Dona Ieda. Mãe, quero ser padre. Ela, quê? Você ontem era um prostituto, hoje você quer ser padre? Que loucura é essa? Mas aí aquilo ficou no meu coração. E eu fui, e Deus foi alimentando pelas experiências que eu fui fazendo de vida, pelas experiências de conversão que eu fui experimentando e tocando. A minha fé, e aí já que nós estamos no Gente de Fé, a minha fé ela foi eu sentia essa vontade de estar com Deus, de crer mais em Deus, o repúdio dos meus pecados. Então a experiência que eu fui fazendo pós-batismo do Espírito Santo, pós-encontro com Jesus. Só que eu também queria ser padre, mas eu não aceitava isso. Era uma luta dentro de mim. Foi quando eu comecei a namorar de novo. Nós tivemos um namoro de mais ou menos 2 anos e pouco. Nós participávamos juntos do grupo de oração, nós íamos juntos para a Canção Nova, mas mesmo assim aquilo não saía de dentro de mim. Aquela voz, eu te chamo para uma vocação específica, não saía de dentro de mim. Até que eu precisei tomar a decisão. Foi muito difícil, porque eu vejo ali que foi um passo na fé. Eu não tinha nenhuma experiência de padre, mas eu tinha boas experiências de matrimônio. Eu tinha dentro da minha casa um casal que viveu o sacramento do matrimônio até que a morte os separe, que foi meu pai e minha mãe. Então eu não tinha as experiências de um padre, de um bom padre, nem de um mau padre, eu não tinha, era uma imagem descartada da minha vida. Porque eu nunca tinha feito experiência, mas o matrimônio tinha. Só que eu precisei dar um passo na fé. Eu precisei terminar, porque eu sentia dentro de mim que eu não tinha como seguir os 2 caminhos. Então eu tinha que fazer uma escolha, não uma renúncia. E a escolha foi pelo sacerdócio. O sacerdócio dentro da Canção Nova ou isso veio depois? Não, a Canção Nova apareceu depois. A princípio eu fiquei naquilo, quero ser padre, mas onde? E eu já tinha feito as experiências de estar na Canção Nova algumas vezes, e estando na Canção Nova algumas vezes, eu fui conhecendo algumas pessoas daqui, até que os caminhos de Deus me trouxeram para cá. Na época, o caminho vocacional era de 2 anos, como já é hoje. E Deus teve tanta pressa comigo, que Ele me colocou aqui dentro em 3 meses. Eu fiz 2 encontros vocacionais, no dia 28 de dezembro eu entro aqui. E aí sim eu começo a tocar em muitas experiências de fé, em que Deus foi me forjando a ser um homem de fé. O homem que tinha feito as experiências de um testemunho como esse, que muitas vezes eu dou o meu testemunho, que eu dei no primeiro bloco, em grupo de jovens, em encontro de jovens, enfim. Mas essas experiências que eu fui vivendo de fé, dentro da Canção Nova, na formação
do seminário, na formação ao sacerdócio, no sacerdócio, nesses 10 anos, foram experiências marcantes que exigiram de mim caminhar no escuro, mas na confiança de que, sem vacilar nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, mesmo na escuridão. Como eu disse na primeira vez, a igreja poderia não me ordenar. Como foi isso, padre? Você chegou a ver toda essa angústia, né? Que aguardou uma resposta. Foi, eu já estava na processo. teologia. Eu já estava na teologia, estudando direito canônico dentro da teologia, e me saltou aos olhos aquele artigo, o cano do direito canônico, que diz que alguém que está, que foi cúmplice, não pratica, porque o homem não pratica, mas que é cúmplice de um aborto, não pode ser ordenado. E isso somente com uma liberação do sumo pontífice, ou seja, somente do Papa. Naquele momento eu fui procurar o Dom Alberto Taveiro, que era o nosso bispo na época. Aí ele chegou, foi até engraçado, porque ele falou, mas isso eu não sabia da sua história. Eu falei, mas eu nunca contei a minha história para o senhor. Ele falou, então agora você sente e me conte toda a sua história. Aí eu tive que contar com detalhes toda a minha história. Ali ele fez todo o processo, né? Não cabia a ele a autorização, mas ao Papa. Então, a partir dali, ele fez todo o processo e enviou para Roma. E aquilo passava, e os dias eram... Porque os dias eram intermináveis, porque poderia não acontecer esta liberação, essa autorização. Até que teve um dia que ele me ligou e falou, venha para cá que a carta chegou. Fui desesperado de onde eu estava, fui para o escritório dele, a carta ainda estava lacrada, e a igreja, com um toque de mãe, ela não quer saber nome, ela não quer saber quem é, de onde é, ela só quer saber que aquele bispo está apresentando aquele candidato ao sacerdócio. Só. E aí estava a carta, eu ainda tenho a carta e fico com ela, enfim. A Santa Sé acolhe o pedido da Sua Excelência, o Arcebispo de Palmas, Dom Alberto Taveira Corrêa, e arquiva o presente pedido, dando plenos poderes para o arcebispo ordenar este candidato. Ali o Dom Alberto me deu a absolvição e me trouxe a comunhão da igreja, porque eu não sabia, mas eu estava excomungado. Ali foi um alívio. Mas os dias que antecederam este acontecimento foram terríveis. Padre, vamos aproveitar, né, que ele é o apresentador, teólogo, padre Firmez de Montes. Você está falando de trazer, de voltar a ter comunhão. Né? Você está falando de voltar. Qual é o sentido teológico? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo talvez tenham vivido situações parecidas, distantes, porque eu acredito que quando nós falamos de ter comunhão de novo com a fé da absolvição do pecado, nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando do ser humano tornar a sua essência. Penso eu que seja isso, estou aqui, na verdade, trazendo para que o Senhor traga para nós, porque o Senhor falou do sentimento de quem viveu, mas o que significa isso na comunhão dos santos, naquilo que é a nossa realidade de vida, em comunhão de novo com Deus. Todos nós somos pecadores. Porém, existem pecados que agridem a nossa comunhão com aquilo que somos chamados a ser, homens e mulheres do céu. O assassinato é um. Por quê? Porque eu estou indo contra a vida que Deus deu a alguém, e Deus é o Deus da vida. Então, quando eu sou um assassino, quando eu pratico um aborto, ou sou cúmplice do aborto, como foi o meu caso, eu estou indo contra o Deus da vida. Isto, não porque Deus quer, ou porque Deus é carrasco, ou porque qualquer coisa nesse sentido, mas isso corta a minha ligação com a vida, que é Deus. Ou seja, corta a minha comunhão com a vida de Deus.
Então, para que eu volte a esta comunhão, Jesus instituiu a igreja. Então, é somente pelo poder dado à igreja é que se volta à comunhão. Tanto que em algumas situações, o bispo local, ele tem autorização para isso. Mas, na época, porque hoje o Papa fez essa permissão aos bispos, aos padres, enfim. Mas naquela época, aborto era somente ao Papa, como vigário de Cristo, como representante de Cristo na terra, era somente a ele quem poderia dar essa comunhão de volta. E é uma coisa tão linda da igreja, porque não é uma condenação. A igreja quer nos dar essa comunhão. Mas muitas vezes por ignorância, que era o meu caso. Imagina, eu já estava caminhando, acho que já estava no 2º ano de teologia. E eu estava fora da comunhão da igreja, porque eu tinha praticado algo que eu tinha confessado como pecado, mas não tinha recebido a comunhão de volta, né? E a igreja, com muita prudência, com muita sabedoria, ela nos devolve a comunhão com Deus. Isso é graça e misericórdia, porque todos nós somos pecadores, mas a igreja, porque representa o Cristo, e o Cristo, que não quer perder nenhum de nós, nos dá tantos meios para que essa comunhão volte. Então, nós não podemos perder tempo. E depois de voltar a essa comunhão, de se perceber, porque é o que você falou, tomei a consciência, veio essa força, esse poder, essa graça que Deus dá à igreja. Que potência veio após isso? Que foi potencializado na sua missão, na sua vocação, após esse momento que eu acredito que tenha sido um divisor de águas. Foi um divisor de águas porque a partir daquele momento eu fiz um compromisso com Deus. Eu vou defender a vida. O meu sacerdócio vai defender a vida. A vida da dignidade da vida, mas a vida com Deus principalmente. Ali foi um divisor de águas, por quê? Porque me deu a consciência do amor e da misericórdia e da discrição da igreja. A igreja não quis saber nem o meu nome. Ela não precisou saber do meu nome. Mas me deu um ardor para que eu pudesse defender a vida, né? Hoje nós temos aí tantos movimentos, graças a Deus, de defesa da vida, mas temos tantos movimentos contrários, contra a vida. E eu coloco o meu sacerdócio todos os dias à disposição de Deus para que eu possa ser um defensor da vida da pessoa humana e principalmente da vida de Deus que está na pessoa humana. Então, por isso foi sim um divisor de águas. E vida consagrada, padre, que é um sacerdote pertencente a uma comunidade. O senhor falou aí de tantos momentos que o senhor teve que viver à luz da fé. Né? Não tocar no concreto, porque aqui a gente está falando sua vida é permeada de sinais muito concretos de Deus, de realidades visíveis, tocáveis. Quais foram os momentos, ou se teve um que o senhor queira contar para nós, que o senhor olhou e falou assim, eu não vejo nada, mas eu continuo caminhando porque acredito, porque tenho fé. O estar na Canção Nova, o ser padre, é caminhar na fé. Eu tinha um emprego muito bom. E isso depois do meu encontro pessoal com Jesus, enfim, eu trabalhei numa multinacional. A multinacional estava chegando no Brasil com apenas 2 lojas, me dando oportunidade para que eu pudesse fazer uma faculdade. Eu cresci muito rápido dentro da empresa, eu tinha um salário muito bom para a época. E largar tudo, depender de Deus, é caminhar na fé. E eu posso dizer que, nesses quase 18 anos de Canção Nova, nunca me faltou absolutamente nada. Eu não sei quando foi a última vez que eu comprei um sapato. Eu não sei quando foi a última vez, por exemplo, essa camisa que eu estou, minha mãe faz.
Minha mãe é uma excelente costureira. Hoje, por causa dos olhos dela, dos olhinhos dela, ela já não consegue costurar preto. Mas as minhas camisas, relógio, eu não faz muito tempo que eu não sei o que é comprar. Porque Deus me dá aquilo que eu preciso. Deus não me dá para que eu esbanje. Caminhar na fé nisso. Padre, mas quando nós falamos Deus me dá, porque nós vamos falar concretamente, somos um país com uma crise econômica, a questão financeira, tantos desempregados, pessoas que estão aí com situações muito difíceis, com seus filhos, suas famílias. E parece que quando nós dizemos, nós que falamos, porque eu sigo a Deus, porque eu sou consagrado, então Deus me dá. Que experiência é essa que nós, membros da igreja, que vivemos da fé, somos convidados a fazer, do viver da providência? Porque o senhor concorda comigo que lá fora as pessoas talvez não tenham as bases que muitas vezes nós vamos tendo, de experiência até de oração. Nós sabemos que nossa vida é pautada na oração. Então, existe, Padre, um remédio que nos faça fazer essa experiência de viver de fé, de providência divina? Neste ponto, uma palavra que sempre me acompanha é: o trabalhador é digno do seu salário. Para quem que eu trabalho? Eu trabalho para Deus. Repito, aqui não é teologia da prosperidade. Eu não faço para ganhar. Eu amo a Deus e eu quero fazer com que esse Deus seja conhecido, e para que eu possa chegar ainda mais longe, Deus me providencia o necessário. Deus não me providencia o que eu posso esbanjar. Deus me providencia o necessário. Mas não só o necessário, porque a providência de Deus também ela age no tirar as coisas de nós. Deus, Ele não quer que nós sejamos mal educados. Então Ele também, quando é necessário, Ele nos tira determinadas coisas. Ele não nos permite que eu tire umas férias, por exemplo. Ele não permite, às vezes, que eu vá em determinado lugar que eu gostaria de ir. Ele não me permite que tenha aquilo que eu sonho e até digo, meu Deus, mas vai servir para o meu ministério. Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos dá o necessário. E se aparece algo que não é necessário, eu preciso ter também a humildade de pedir: Senhor, se não é necessário, tira. Nós ganhamos muitas coisas, né? Mas Deus também nos educa na liberdade. E eu preciso fazer também esta pergunta constante: é uma necessidade para mim? Ou será que aquilo que eu ganhei é para um irmão que não tem? Por que se eu vivo em comunidade, e o viver em comunidade, os canais da providência de cada um de nós é diferente? Às vezes para você é um ralinho, para mim é uma porteira. Mas eu preciso ter essa sensibilidade de caminhar na fé, de dizer, se eu sou uma porteira, não significa que essa porteira vai ser somente para mim, mas para que eu viva também o Evangelho na partilha. Porque se para você é apenas um ralinho, a porteira que entrou através de mim é para que eu também dê para você. Então, o caminhar na fé nesse sentido também. Isso nós vivemos na Canção Nova e somos convidados a viver na Canção Nova. Todos nós temos um canal diferente de providência, vamos dizer assim. Repito, não é teologia da prosperidade, nós não fazemos para ganhar, né? Mas eu preciso ter essa sensibilidade e não posso perder. O que Deus me dá é para o meu ministério. E se me deu algo que não é para o meu ministério, pode ser para o seu. E eu preciso ter a conversão de dizer, Cris, isso é para você. E a experiência de fé, Padre, caminhar com Cristo
Deus ele vai nos tirando dos extremos, né? Porque assim, olhando a sua história, né? Quando eu cheguei na Canção Nova, nós morávamos num prédio que nós éramos 105 pessoas. Passei muita fome, emagreci 9 quilos, enfim, num outro momento a gente conta. Mas... Você vai voltar aqui nessa poltrona. Mas nós somos convidados na nossa vida em comunidade, na Canção Nova, a vivermos em sadia convivência. O senhor contou ali no primeiro bloco, o senhor falou de toda a história que o senhor vivia com o feminino. Né, na sexualidade, nas paixões, enfim. No que essa vivência, dessa dia convivência, homens e mulheres convivendo juntos, nós trabalhamos juntos, nós temos aqui as famílias, os padres celibatários, os jovens. No que isso contribuiu para que o padre Anderson seja hoje um homem equilibrado? Eu posso dizer porque eu convivo com o Senhor ali, né? Nós convivemos, eu convivo nas nossas casas comunitárias e nós testemunhamos, eu sou testemunha do homem equilibrado afetivamente, que eu vejo todos os dias. Que nós não temos medo de conviver com o padre, porque o padre teve uma história, não. É um homem de Deus, plenamente equilibrado, que convive conosco, dando o seu melhor, como eu disse, a sua paternidade, a espiritualidade, aquilo que o Senhor é. Mas o que contribui? Qual foi o desafio que o Senhor viveu estando aqui? Porque o Senhor há de convir que a sua conversão foi, né, aquele... muito mesmo próprio de Deus nos pegar assim na esquina. E com o Senhor foi bem assim, na missa, e depois todo o processo e Canção Nova. Foi um processo muito rápido, mas um processo que não nega a minha história. Tudo que eu vivi está muito marcado dentro de mim. E eu não tenho vergonha de dizer, e hoje eu não tenho medo em dizer tudo que eu vivi. Porém, o viver junto com as irmãs e com as mulheres, posso dizer para você que a partir desses três fatos que me ocorreram, o encontro com Cristo, o batismo do Espírito Santo e o chamado a uma vida plena de entrega nas mãos de Deus, fez com que eu pudesse experimentar estar com as mulheres ao meu lado, estar com as irmãs. Eu tenho uma irmã em casa, né? Beijo, Ninha, para você também. Eu tenho a minha mãe em casa, eu tenho as tias, eu tenho primas, e eu tenho muitas irmãs aqui na comunidade Canção Nova. E o estar com as mulheres é que me equilibra. Eu fico pensando o que seria do Padre Anderson ao ouvir uma confissão de uma prostituta, como eu já tive oportunidade de ouvir, e ela ter que contar todas as experiências que ela fazia para o meu ministério, como padre. Eu não digo somente para o meu, mas para nós padres. Se nós não fazemos uma experiência de sadia convivência com as mulheres, nós não estaremos sendo sérios com o nosso ministério. Porque eu não vou conseguir ouvir uma confissão sua. Eu não vou conseguir ouvir uma confissão de uma mulher que está vivendo inúmeras situações difíceis no seu casamento. Eu não vou conseguir ouvir uma freira que, dentro de um convento, passa também por suas crises afetivas. Então, se eu não faço essa experiência, e aí entra a graça das novas comunidades, né? Que não nos protege, porque o padre muitas vezes ele pode se sentir assim, ele está no alto e o povo de Deus lá embaixo. As novas comunidades coloca, claro, com todo o respeito próprio que o sacerdote tem, mas ele está junto com os outros irmãos. E é isso que me faz mais homem e mais padre. E o senhor tocou aqui na sua irmã, falou dela, mandou um beijo, mas ela também quer falar com o senhor. Então vamos ver, padre, quem é essa sua irmã tão querida e amada aqui? Oi, eu estou aqui para conversar com você um pouquinho. Eu quero falar para você que eu sou muito feliz de ter você como irmão, uma pessoa maravilhosa, um companheiro, um parceiro, um amigo para todas as horas. Está sempre do meu lado e do lado da mãe, nos momentos felizes e nos momentos tristes também, que passamos há pouco tempo. Mas você, essa pessoa iluminada, está sempre fortalecendo a mãe e eu, quer dizer, toda a nossa família. Que você seja muito feliz. Eu te amo e parabéns.
Parabéns por você estar nessa caminhada, mostrando para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ei, padre. Vocês apelaram comigo. Essa é minha irmã. Se nós estamos falando em sadia convivência, eu não posso dizer de sadia convivência sem ela. Porque ela é 4 anos mais velha do que eu, né? E ela me ensinou muita coisa, já desde o começo, desde criança. Ela é professora desde o começo, desde que eu me entendo por gente, ela queria ser professora. E ela me forçava a ser o aluno, eu pequenininho, ela ainda também pequenininho. O primeiro presente que ela ganhou, o que ela mais gostou, foi uma lousa, né? E ela me forçava a sentar. Ali eu fui aprendendo a lidar com as mulheres. Ali eu fui aprendendo a ter aquela semente que hoje eu não vejo somente a semente, mas eu vejo o fruto. Então, se eu posso hoje, como você disse, nas minhas lutas, claro, porque eu não morri e nem fiquei anestesiado, mas se hoje eu posso estar do lado de uma pessoa, de uma mulher, achando-a bonita, tendo todo esse... a minha opção sexual, que é a heterossexual, graças a Deus, mas se eu posso colocá-la no lugar dela e me colocar no lugar, é essa moça aí que me ajudou, como irmã, para que eu pudesse também ver todas as outras como irmãs, a partir da minha escolha, que é a vida no celibato, a vida no sacerdócio. E o que seu pai deixou de herança, padre, para o senhor? O meu ser homem. Com ele eu aprendi a ser honesto, a ser justo, a ser verdadeiro, a ser trabalhador, a não desistir. Na missa de 7º dia, eu não consegui celebrar a missa de corpo presente, não tinha condição, mas na missa de 7º dia eu trazia algumas coisas que ele me deixou. E essa foi a mais importante, ser homem. Não ser homem de palavras, não, ser homem por inteiro. O homem que é responsável, o homem que assume os erros que comete, o homem que é honesto. Meu pai era honesto demais, era justo demais. Saudade dele. Ser homem foi o que ele mais me ensinou a ser. A imagem que eu tenho de um homem que eu quero ser é a imagem do meu pai. Padre, passou rápido. Nossa 1 Senhora. hora. Padre Anderson, primeiro eu quero agradecer, né, em nome de toda a família TV Canção Nova, pela contribuição que o senhor nos dá todas as semanas, né? Nós vimos aí, o bonito da Canção Nova é que nós não estamos prontos, Padre Jonas nos ensina a colocar o pé na estrada, né? A gente vê a cenografia, né? Nós começamos com um cenário branco. Tudo branco. Está meio branco ainda, mas né, sem quase nada. Né? Daqui também tem aí um salto com a graça de Deus, onde né, o senhor vai poder trazer aí no ano de 2018 tanta coisa boa, né? Tantos testemunhos maravilhosos para o povo de Deus. Então o senhor não teve medo de abraçar conosco, trazer de volta, porque a TV Canção Nova ela tem feito essa experiência de trazer de volta aquilo que é nosso, aquilo que diz de nós. O Padre Jonas fala da força do testemunhal, que isso é projeto da minha alma, mas puro. Então, o senhor todas as semanas tem a coragem de, junto com toda essa equipe tão dedicada, entrar nos lares, pois é, nas casas do povo de Deus. Então, Deus lhe pague, que 2018 seja um ano de muitos testemunhos, de muita gente de fé. Obrigada pelo seu testemunho, que tanto nos edificou, por essa oportunidade que o senhor me deu de apresentar um programa. Mas volte sempre, esta cadeira é sua. Viu? Muito obrigado. E você que é aquele que está conosco toda semana, que é colaborador, você que trabalha conosco, você que é o sócio, contribuinte que mantém essa obra, Deus lhe pague. Muito obrigada. Graças a você, tantos corações são tocados. Então, até o próximo programa. É o senhor, Padre, que fala até o próximo programa. Até o próximo programa. Gente de fé. Tchau. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.